Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. No livro de João 13 marca o início dos últimos ensinamentos de Jesus aos seus discípulos, destacando o gesto do lava-pés como exemplo supremo de humildade e serviço. O capítulo enfatiza o amor como marca distintiva dos seguidores de Cristo, revelando que a verdadeira grandeza no reino se expressa por meio da entrega e do cuidado mútuo. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de João 13 do livro de João da Bíblia. Jesus lava os pés aos discípulos. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. 2 Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. 3 Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. 4 Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. 5 Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. 6 Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés. 7 Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou fazendo a você, mais tarde, porém, entenderá. 8 Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. 9 Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. 10 Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. 11 Pois ele sabia quem iria traí-lo e, por isso, disse que nem todos estavam limpos. 12 Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que fiz a vocês? 13 Vocês me chamam Mestre e Senhor, e com razão, pois eu o sou. 14 Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. 15 Eu dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. 16 Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. 17 Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. 18 Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi. Mas isto acontece para que se cumpra a Escritura: aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. 19 Estou dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. 20 em verdade vos digo, todo aquele que eu enviar estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Vou explicar João 13 de forma didática, dividindo o capítulo em partes e indicando os versículos, para que fique fácil compreender a mensagem. Esse capítulo acontece na última ceia de Jesus com os discípulos, pouco antes de sua crucificação. Primeira parte. Jesus lava os pés dos discípulos, versículos 1-5. Contexto. 1 Jesus sabe que sua hora de deixar o mundo está chegando. Mesmo assim, demonstra amor profundo pelos seus discípulos, amou-os até o fim. Versículo 1. 2 O texto revela que Judas já havia sido influenciado pelo diabo para trair Jesus. Versículo 2. 3 Jesus tinha plena consciência de que, versículo 3. Primeiro, veio de Deus. Segundo,
voltaria para Deus. Terceiro, tinha autoridade sobre todas as coisas. Mesmo sendo Senhor, ele faz algo surpreendente. Jesus, versículos 4, 5. 1. Levanta-se da mesa. 2. Coloca uma toalha na cintura. 3. Pega água. 4. Começa a lavar os pés dos discípulos. Naquela época, lavar os pés era trabalho de servos, porque as pessoas caminhavam em estradas poeirentas. Mensagem: Jesus, sendo maior, escolheu servir. Segunda parte. O diálogo entre Jesus e Pedro, versículos 6, 11. Quando Jesus chega a Pedro, versículo 6. Pedro pergunta: Senhor, vais lavar os meus pés? Pedro acha estranho o mestre agir como servo. Jesus responde: Você não compreende agora, mais tarde entenderá. Versículo 7. Ou seja, aquilo tinha um significado espiritual maior. Pedro recusa: Nunca lavarás os meus pés. Versículo 8. Então Jesus diz algo muito importante: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Significado: Jesus não estava falando apenas de lavar os pés, mas de purificação espiritual. Pedro então responde exageradamente: Então lava também minhas mãos e cabeça. Versículo 9. Jesus explica: Quem já está limpo precisa apenas lavar os pés. Versículo 10. Significado: 1. O banho representa a salvação. 2. Lavar os pés representa a purificação diária dos pecados. Jesus diz que nem todos estavam limpos, porque sabia que Judas o trairia. Versículo 11. Terceira parte. O significado do exemplo de Jesus, versículos 12 e 17. Depois de lavar os pés, Jesus explica o que fez. Ele pergunta: Vocês entendem o que fiz a vocês? Versículo 12. Eles o chamam de versículo 13. 1. Mestre. 2. Senhor. E isso está correto. Então Jesus ensina: Se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Versículo 14. Ele diz claramente: Eu dei o exemplo. Versículo 15. Um servo não é maior que seu Senhor. Se Jesus serviu, seus seguidores também devem servir. Versículo 16. Jesus conclui: Felizes serão se praticarem essas coisas. Versículo 17. Mensagem: A verdadeira grandeza no reino de Deus é servir com humildade. Quarta parte. Jesus anuncia a traição. Versículos 18 e 20. Jesus diz que a traição já estava prevista nas Escrituras: Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Isso mostra que a traição de Judas fazia parte do plano de Deus. Versículo 18. Jesus avisa antes de acontecer para que, quando acontecer, os discípulos creiam que ele é o Eu Sou, uma declaração de divindade. Versículo 19. Jesus ensina que quem recebe seus mensageiros recebe Jesus, quem recebe Jesus recebe Deus. Versículo 20. Voltamos a ler. O anúncio da traição. 21. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: em verdade vos digo que um de vocês me trairá. 22. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. 23. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. 24. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer: pergunte-lhe a quem ele está se referindo. 25. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? 26. Respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. 27. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Disse-lhe Jesus: o que você está para fazer, faça depressa. 28. Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso. 29. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa ou que desse algo aos pobres. 30. Assim que comeu o pão, Judas saiu. E era noite. Jesus prediz que Pedro o vai negar. 31. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. 32. Se Deus é glorificado nele,
Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. 33 Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim e, como eu disse aos judeus, agora digo a vocês, para onde eu vou, vocês não podem ir. 34 Um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. 35 Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Jesus prediz que Pedro o negará. 36 Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. 37 Pedro perguntou, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. 38 Então Jesus respondeu, Você dará a vida por mim? Asseguro que, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. Quinta parte. Jesus revela o traidor, versículos 21-30. Jesus declara, um de vocês me trairá. Versículo 21. Os discípulos ficam confusos. O discípulo a quem Jesus amava, provavelmente João, estava perto de Jesus. Versículo 23. Pedro pede para ele perguntar quem é o traidor. Versículos 24-25. Jesus responde, aquele a quem eu der o pedaço de pão. Versículo 26. Ele entrega o pão a Judas. Depois que Judas recebe o pão, Satanás entrou nele. Jesus diz, o que você está para fazer, faça depressa. Versículo 27. Os outros discípulos não entendem o que está acontecendo. Versículos 28-29. Pensam que Judas foi 1. Comprar algo. 2. Dar dinheiro aos pobres. Judas sai. O texto termina dizendo, e era noite. Versículo 30. Isso tem significado simbólico. Judas entra em trevas espirituais. Sexta parte. O novo mandamento de Jesus, versículos 31-35. Depois que Judas sai, Jesus começa a ensinar algo fundamental. Jesus fala que sua glorificação está próxima, referindo-se à cruz e ressurreição. Versículos 31-32. Ele diz que ficará com os discípulos por pouco tempo. Versículo 33. O novo mandamento. Jesus diz, um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros. Versículo 34. Mas não é qualquer amor. Ele acrescenta, assim como eu os amei. Ou seja, 1. Amor sacrificial. 2. Amor verdadeiro. 3. Amor que serve. Jesus diz algo muito importante. Nisso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem. Versículo 34. O amor é a principal marca do verdadeiro cristão. Sétima parte. Jesus prediz que Pedro negará, versículos 36-38. Pedro pergunta, para onde vais? Versículo 36. Jesus responde que ele não pode segui-lo agora, mas o seguirá depois. Isso aponta para o futuro martírio de Pedro. Pedro declara com confiança, darei a minha vida por ti. Versículo 37. Jesus responde, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Versículo 38. Isso mostra que Pedro ainda não estava preparado. Mais tarde ele se arrependeria e seria restaurado. A mensagem principal de João 13. Esse capítulo ensina 4 grandes verdades. Primeira, a verdadeira liderança é servir, versículos 1-17. Jesus mostra que grandeza no reino de Deus é humildade e serviço. Segundo, nem todos que estão perto de Jesus têm um coração fiel, versículos 18-30. Judas estava com Jesus, mas não tinha fé verdadeira. Terceira, o maior mandamento entre os discípulos é o amor, versículos 34-35. O amor verdadeiro identifica quem realmente segue Jesus. Quarta, até os discípulos podem falhar, versículos 36-38. Pedro falhou, mas depois foi restaurado por Jesus. Resumo simples de João 13.
Jesus lava os pés dos discípulos, versículos 1-5. 2. Explica o significado do serviço, versículos 12-17. 3. Anuncia a traição, versículos 18-30. 4. Ensina o novo mandamento do amor, versículos 31-35. 5. Prediz que Pedro negará, versículos 36-38. A seguir está uma explicação didática, organizada por blocos, do Evangelho de João capítulo 13 inicia uma nova parte do Evangelho. A partir daqui começam os últimos ensinamentos de Jesus aos discípulos, pouco antes de sua prisão e crucificação, com as ligações ao Antigo Testamento quando pertinentes. O capítulo mostra 3 acontecimentos principais. 1. Jesus lava os pés dos discípulos. 2. Jesus anuncia a traição de Judas. 3. Jesus ensina o mandamento do amor e prediz a negação de Pedro. A explicação abaixo segue os versículos do texto. Primeiro, Jesus lava os pés dos discípulos, versículos 1-5. O texto começa dizendo que estava perto da Páscoa, versículo 1. Jesus sabia que sua hora de morrer estava próxima e que voltaria para Deus. Então acontece algo surpreendente. Jesus. 1. Levanta da mesa. 2. Tira sua capa. 3. Coloca uma toalha na cintura. 4. Começa a lavar os pés dos discípulos, versículos 4-5. Contexto cultural. Naquele tempo. 1. As pessoas caminhavam com sandálias. 2. As estradas eram empoeiradas. Por isso era comum lavar os pés ao entrar numa casa. Mas quem fazia isso era um servo ou escravo. Significado: Jesus, sendo mestre, faz o trabalho de um servo. A mensagem é clara: a verdadeira liderança no reino de Deus é servir. Segundo, o diálogo com Pedro, versículos 6-11. Quando chega Simão Pedro, ele recusa: nunca lavarás os meus pés. Versículo 8. Pedro achava que aquilo era humilhante demais para Jesus. Mas Jesus responde: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Versículo 8. Então Pedro reage exageradamente: então lave também minhas mãos e cabeça. Versículo 9. Jesus explica: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Versículo 10. Significado espiritual. Jesus usa a lavagem como símbolo espiritual. 1. O banho representa a purificação completa. 2. Lavar os pés representa a limpeza contínua do pecado diário. Jesus também diz: vocês estão limpos, mas nem todos. Versículo 10. Ele se refere a Judas Iscariotes, que iria traí-lo. Terceiro, o ensino sobre servir, versículos 12-17. Depois de lavar os pés, Jesus explica o significado. Se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Versículo 14. Ele está ensinando que os discípulos devem: 1. Servir. 2. Ajudar. 3. Agir com humildade. Jesus conclui: felizes serão se praticarem estas coisas. Versículo 17. Mensagem principal. No reino de Deus. 1. Grandeza não é dominar. 2. Grandeza é servir. 4. Jesus anuncia a traição, versículos 18-20. Jesus diz que a traição já estava prevista nas Escrituras. Ele cita um texto do Antigo Testamento: aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Versículo 18. Esse texto vem do livro de Salmos 41:9, escrito por Davi. Significado: assim como Davi foi traído por alguém próximo, Jesus também seria traído por alguém do seu grupo. Quinto, Jesus revela o traidor. Versículos 21-30. Jesus diz: um de vocês me trairá. Versículo 21. Os discípulos ficam confusos. Então o discípulo chamado no Evangelho de o discípulo que Jesus amava pergunta quem seria. Jesus responde: aquele a quem eu der o pedaço de pão. Versículo 26. Ele entrega o pão a Judas Iscariotes. Depois disso o texto diz: Satanás entrou nele. Versículo 27. Aqui aparece a influência de Satanás conduzindo Judas à traição. Judas então sai. O texto termina com uma frase simbólica:
e era noite. Versículo 30. Significado simbólico. Além de ser noite literal, simboliza o começo das trevas espirituais da traição e da morte de Jesus. Sexto, Jesus fala sobre sua glorificação. Versículos 31, 33. Depois que Judas sai, Jesus declara: agora o Filho do Homem é glorificado. Versículo 31. Aqui Jesus está se referindo à sua morte e ressurreição. O que parecia derrota seria na verdade glória para Deus. Sétimo, o novo mandamento. Versículos 34, 35. Jesus então dá um dos ensinamentos mais importantes do cristianismo: um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros. Versículo 34. Mas o diferencial está nesta frase: assim como eu os amei. Ligação com o Antigo Testamento. No Antigo Testamento já existia um mandamento semelhante. Livro de Levítico 19:18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus aprofunda esse mandamento. 1. Não apenas amar como a si mesmo. 2. Mas amar como Cristo ama. Jesus diz ainda: nisso todos saberão que vocês são meus discípulos. Versículo 35. Ou seja, a marca do verdadeiro discípulo é o amor. 8. Jesus prediz a negação de Pedro. Versículos 36, 38. Pedro pergunta: para onde vais? Versículo 36. Jesus responde que ele ainda não pode segui-lo, referindo-se à morte. Pedro afirma com confiança: darei minha vida por ti. Versículo 37. Mas Jesus revela algo surpreendente: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Versículo 38. Isso acontece posteriormente durante o julgamento de Jesus. Principais lições de João 13. Primeira, liderança no reino de Deus é servir. Versículos 1-17. Jesus mostra que grandeza significa humildade e serviço. Segunda, nem todos que estão perto de Jesus realmente o seguem. Versículos 18-30. Judas conviveu com Jesus, mas seu coração estava distante. Terceira, o amor é a marca do verdadeiro discípulo. Versículos 34-35. O cristianismo não é identificado apenas por doutrina, mas pelo amor entre as pessoas. Quarta, mesmo discípulos sinceros podem falhar. Versículos 36-38. Pedro amava Jesus, mas ainda assim o negaria. Isso mostra: 1. A fraqueza humana. 2. A necessidade da graça de Deus. Resumo simples do capítulo. Primeira parte: Jesus lava os pés, mensagem: o verdadeiro líder serve, versículos 1-17. Segunda parte: anúncio da traição, mensagem: Judas trairá Jesus, versículos 18-30. Terceira parte: novo mandamento, mensagem: amar como Cristo amou, versículos 31-35. Quarta parte: negação de Pedro, mensagem: mesmo discípulos falham, versículos 36-38. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!